Efésios capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. O tema da nossa mensagem que está no boletim, desejo crescer. Começa contando e fazendo uma pergunta. Se alguém acharia normal uma criança que não cresce? A resposta é muito prática, né? Ninguém, nenhum pai acharia normal um filho que não cresce. Logo o pai levaria no médico, estaria questionando, né, o que há de errado se essa criança não ganha peso, altura. Uma outra pergunta: será que alguém acharia normal se um crente, um cristão, não crescesse espiritualmente? Acharíamos normal isso? A resposta deveria ser a mesma da primeira. Nós não deveríamos achar normal isso, deveríamos procurar o que está acontecendo de errado. Mas nem sempre é isso que acontece. Eu creio que se nós formos sinceros, nós vamos dizer que no tempo de igreja que nós temos, nós conhecemos várias pessoas que pelo menos aparentemente não estão crescendo espiritualmente. Passa um tempo, passa um ano e você não vê crescimento. O crescimento espiritual nunca para. Filipenses capítulo 3, 13 e 14, Paulo diz que ele prosseguia para o alvo. Essa ideia de crescimento. O crescimento do cristão nunca para. O crescimento natural, físico, ele para, né? Você uma hora para de crescer no sentido da altura. Você, certo tempo, você começa a diminuir, né? Murchar. Mas o crescimento espiritual nunca para. E para que esse crescimento nunca pare, ou para que, se parou, volte a acontecer na nossa vida, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. A receita é simples, né? A criança não está crescendo, dá comida, dá alimento, dá remédio. O crente não cresce, deve se alimentar, deve orar, deve estudar a palavra. E aqui nós temos um versículo de 1 Pedro 2,2 que diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós precisamos desejar como criança a palavra de Deus. Um pastor chamado Elias Medeiros, ele falando sobre esta questão, ele disse que 3 coisas nós podemos aprender com essa criança. Primeiro, a intencionalidade, esse desejo ardente. Pegue um bebê recém-nascido, ele tem uma intenção muito forte de tomar o leite, e ele grita, e ele faz muito barulho. Tem crianças que aparentemente estão morrendo, aí a mãe diz: não, ele está com fome, ele precisa se alimentar. O quanto nós temos essa intencionalidade? Alguém acordou de manhã desesperado: nossa, eu preciso me arrumar rapidamente para ir à escola dominical, eu estou com muita fome da palavra de Deus, quero conhecer os capítulos de Jeremias que vou estudar, ou as outras classes, né, com os seus temas. Às vezes não é bem assim. Às vezes nós levantamos de manhã e diz: domingo. Mas graças a Deus, nós mesmo com certas dificuldades, nós vencemos essa barreira. Mas nós precisamos desejar mais, ter essa intencionalidade. A segunda palavra que o pastor usa é frequência. Ele lembrou que uma criança toma o seu leite e você, como pai, vai dormir e diz: só amanhã cedo. Mas quem teve ou quem tem recém-nascido sabe que não é bem assim, né? Só amanhã cedo.
3 horas depois, aquela criança está novamente berrando, desejando ardentemente, com toda a intencionalidade do mundo, desejando leite. Frequência. Com que frequência nós desejamos a palavra? Não pode ser só no domingo, né? Ninguém come só no domingo. Com que frequência nós temos esse desejo ardente por buscar, conhecer a Deus, nos alimentar da palavra de Deus? E ele usa uma terceira palavra, satisfação. O recém-nascido, quando termina de mamar. Você vê até uma outra comparação que diz: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, a minha alma para comigo. Como uma criança que depois de tomar o leite, ela está totalmente descansada, saciada. A satisfação só a palavra de Deus nos dá. Nós ficamos abastecidos e assim nós crescemos para a glória de Deus. Nós crescemos. E aqui então, continuação do texto, diz que nós precisamos desejar esse crescimento, desejar este alimento. Não apenas o pão físico, das compras, das diversões, dos prazeres, mas nós vivemos desse pão que é a palavra. E no item 3, satisfação, o único que vai nos satisfazer realmente é a palavra de Deus. Quando a nossa alma se satisfaz. Porque nós não somos só corpo, não basta nós darmos o combustível para o nosso corpo, alimento, passeios e tudo mais, se a nossa alma não for alimentada. Se a nossa alma for alimentada, nós podemos até sobreviver com pouco alimento, com poucas vestes, porque a alma supera, o alimento da alma supera o vigor dado por qualquer outro alimento. O crescimento é necessário para que nós possamos agradar a Deus. Se nós não estamos nos alimentando corretamente, nós estamos com um problema. Se nos falta fome, nós estamos doentes. Você já ouviu dizer, fulano não está comendo, deve estar doente. Não tem fome é porque está doente, está com algum problema. Nós precisamos detectar qual é a doença. Se é o pecado, precisa de arrependimento. Se a nossa doença é realmente a falta tão constante de alimento que nós já não queremos mais, precisamos começar de novo, nos alimentar aos poucos e crescer mais e mais. Mas o certo é que nós precisamos nos alimentar, porque quem não se alimenta fica doente. E aí, porque existem muitos doentes espirituais? Porque não se alimentam. Precisamos pedir que Deus nos dê fome, precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. E o término da mensagem é uma pequena frase. Seu problema pode ser simples, falta de alimento espiritual. Talvez o que nós pensamos que estamos necessitando não é o que realmente nós podemos imaginar. Mas uma coisa tão simples é a necessidade do pão. Em João 6, 32 a 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E é esse pão da vida que é Jesus. Efésios 4,15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como nós vamos crescer? Seguindo a verdade, seguindo a palavra de Deus. Para seguir a palavra, a verdade, precisamos conhecê-la. Não apenas a verdade, mas a verdade em amor. Seguir a verdade, mas não deixando um princípio especial, que é amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Nós vamos crescer em quê? Cresçamos em tudo. Em tudo. Crescimento total. Todas as coisas. O crescimento do crente em todas as coisas. Crescemos espiritualmente, crescemos na nossa vida, na nossa alegria, em tudo.
Qual é a fonte desse crescimento? Cristo. Aquele que é o cabeça, Cristo. Deus nos abençoe, nos dê o alimento nesse dia. Nós vamos tomar a Santa Ceia, que possamos nos alimentar agora e a cada dia. Estamos firmes nesse propósito de crescer espiritualmente. Vamos nos colocar.